Pra Oi, quem não te conhece. gente, tudo bom? Meu nome é Karima Orra, eu sou influenciadora digital também. Eu tenho 3 filhos, a Isa vai me alcançar ainda. Gente, calma. Calma, Eu Karima, tenho para. 3 meninos e no meu no meu conteúdo é basicamente sobre educação. Eu gosto de falar sobre filhos, maternidade e educação, fiz pedagogia, então eu gosto muito dessa área. Só que, claramente, quando as pessoas me veem, elas não enxergam a primeira coisa que elas batem o olho e falam assim: não, não é sobre educação que eu quero perguntar para ela, e sim sobre a religião. Porque eu sou muçulmana e como eu uso véu, isso transparece muito, né, para quem tá me vendo. E aí, quando as pessoas me veem falando português, aí elas não entendem nada, buga a mente, ela fala, aí começam as perguntas, né? Da onde você veio, quem você é, por que que você usa o véu e tudo mais, Que eu que eu acho acho que que é. é o mais legal que a gente vai trazer e até desmistificar as coisas. Porque, por exemplo, eu tinha deixado essa pergunta lá pro fim, mas tanto faz. Vamos Já falar vamos agora. começar com o fim. Já vamos começar tudo errado, né? Tudo fora de ordem. Isso que você falou, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, que tava no fim, mas não tem muita ordem, é se você se sente, às vezes, sozinha ou às vezes incompreendida. Exatamente por isso que você falou. Porque, assim, são poucas mulheres. Eu, por exemplo, é você que eu conheço de influenciadora muçulmana, brasileira, e que fala sobre filhos e coisa e tal, e é apresentada como uma influenciadora digital e utiliza o véu. Sim. Então, às vezes você não se sente meio. Cadê, né, meu Meu grupo, grupo. sabe? Então, na verdade, assim, eu sou de São Bernardo. Tem uma comunidade muito grande de muçulmanos no Brasil inteiro. Uhum. Aqui em São Paulo, em São Bernardo, enfim, em vários lugares. Então, por exemplo, tem escolas islâmicas. Então, sozinha, assim, eu nunca me senti. O meu pai, inclusive, ele que me deu esse empurrão, sabe? Para eu conseguir falar as coisas com mais clareza, para eu explicar a minha religião. Desde pequenininha, eu lembro que eu tinha 6 anos. Então, ele sempre estava ali divulgando as coisas e falando sobre a religião. E eu sempre lá do lado dele, grudadinho. Eu tinha 2 irmãos mais velhos, mas ele me levava. Então, eu lembro que com 6 anos, ele estava em uma palestra com um monte de cadetes da Polícia Militar. Eu acho que tinha 1000 cadetes lá. E eu já usava o véu. Não era obrigatório eu usar o véu, mas eu queria Você usar. queria usar. Por conta que minha mãe usava. Meu avô viajou para Palestina e trouxe o véu para mim. Falei, não, preciso usar o véu. 6 anos, você imagina. Eu tenho um filho de 6 anos hoje, eu não sei se ele sabe ter o que. Aliás, eu tenho Representa. certeza que ele não sabe o que, que Aham. é usar o véu. Só que eu queria mesmo só por imitar minha mãe. E aí, meus pais acho que falaram assim: deixa ela brincar, né? E eu não brinquei, porque eu nunca mais tirei. Eu podia ter tirado com 7 anos, que ainda não era obrigatório, com 8, com 9, com 10, enfim. Até hoje, seguindo o meu livre-arbítrio, eu posso tirar, porque ninguém aqui na Terra pode me obrigar, né? O véu é uma coisa entre eu e Deus, então ninguém pode interferir nessa escolha. Se hoje eu quiser tirar, eu tiro. Então, eu não quis tirar, entendeu? Então, eu usei com 6 anos e continuei. Então, meu pai lá falando sobre o véu, e aí veio um policial, eu acho, ele levantou a mão e falou assim: mas você não acha um absurdo a sua filha tá aí usando o véu? E eu acho que nisso eu já tinha uns 7, 8 anos. E você não precisa usar, e que absurdo é esse e tudo mais. E aí eu perguntei pra ele, aí meu pai, né, virou pra mim e falou assim: filha, você quer responder? Falei, quê? Aham. Eu responder um microfone na minha boca? Como assim? Jamais. E aí ele falou assim: não responde, eu sei que você consegue, né? Ele sempre me incentivava. Aí eu falei, vamos lá, né? Que cara desaforado, como assim ele falou Ai, pai, não isso, né? acredito. Aí eu fui lá e falei pra ele, eu falei assim, olha, de que religião você é? E aí ele falou que ele era católico. Aí eu falei, você acredita em Virgem Maria? Aí ele falou assim, sim. Eu falei assim, na imagem que você tem dela, ela tá com véu ou tá sem véu? E aí ele falou, ela tá de véu. Aí eu falei assim, então por que que isso é um problema pra você? Não é algo que você Isso você acredita? falou com 6, 7 anos. Isso com 6, 7 Não, anos. Eu não, escutava tá. meu pai Não é falar. possível. Você já tinha Já ali, tinha. né? Eu já tinha o porquê do véu, eu já tinha bastante coisa dentro de mim. Tanto é que E o cara eu. ficou assim, né? Não, aí foi uma festa, né? Eu lembro disso como se fosse hoje, porque marcou e todo mundo bateu palma. E eu falei, gente, olha só, com 2 minutinhos eu consegui mudar a cabeça de muitas pessoas. O que que o véu representa?
O véu nada mais é do que você… Por exemplo, eu li isso hoje e eu falei, gente, é muito, muito interessante, né? Tinha uma freira e uma muçulmana andando lado a lado. E as pessoas estavam falando, uma é aceita e a outra é oprimida. E aí eu fiquei pensando, analisando aquilo ali, eu falei assim, gente, por que uma é aceita e outra é oprimida? Será que não é a forma de comunicação? Porque eu olhando… As duas estão com véu. As duas estão com véu. E as duas estão expressando a fé através do véu. Exato. Então não tem muita diferença nisso, né? E aí eu fiquei pensando, por quê? Qual é a mensagem que a pessoa recebe quando ela vê uma mulher muçulmana de véu? E eu, lendo e relendo e vendo tudo o que acontece comigo, eu cheguei à conclusão que as pessoas… elas acham que a gente usa o véu por conta dos homens. Por a gente não poder mostrar o cabelo pros homens, eu acho que as pessoas… Acho que é uma coisa de sedução. De sedução. Então, as pessoas alinham muito isso. Tipo assim, é por conta dos homens que elas são oprimidas assim. O dia que elas incorporarem o feminismo, elas vão sair e deixar tudo… E assim, fico pensando, não é esse o sentido. O sentido do véu é adorar a Deus. Então, quando você tá se cobrindo, você tá fazendo por conta de Deus. Não tenho outra explicação para eu te dar melhor do que essa. Então, a freira tá fazendo a mesma coisa que eu e que todas as muçulmanas deveriam responder. É por conta de Deus, assim, não é por conta de homem, não é o meu pai, é minha fé. É como eu expresso a minha fé. E hoje o véu é a minha identidade, né? Virou mais do que isso. Eu não consigo me ver sem o véu. Pensa, eu tenho 28 anos. Eu uso desde os 6. Então, 22 anos usando véu. Uma vida, sua idade. Exato. É verdade.